Olá! O programa Arte, Design e Luxo começa com uma entrevista super exclusiva com o restaurador de obras de arte, Stefan Schaffer. Stefan Schaffer tem trabalhos importantíssimos como a restauração do Centro de Cultura Oscar Niemeyer. Acompanhe! Olá pessoal, estamos aqui com Stefan Schaffer, um dos maiores especialistas na área de restauro, prevenção de obras de arte. Nós vamos falar sobre os principais projetos que ele tem desenvolvido aqui no Brasil, na Europa e por todo o mundo. Tudo bem, Stefan? Tudo ótimo. Stefan, fala um pouquinho para a gente sobre o seu trabalho de restauro. A área específica de especialização são pinturas e arte contemporânea e moderna. Isso pode englobar esculturas, instalações de arte contemporânea e moderna. Então, toda essa parte desde a pintura clássica até objetos bem diversos com materiais modernos, plásticos, polímeros. Então, tem uma gama razoavelmente larga de atuação. Interessante. E são obras, objetos muito caros, né, Stefan? Você pode dar algum exemplo? Desde muito caros até coisas que podem ser queridos de família, que não teriam um grande valor monetário de mercado, mas teriam exatamente um valor afetivo muito grande. Então, inclusive em termos de valores cobrados para restauro, a gente sempre considera as horas dispensadas para obter e materiais para obter um resultado perfeito. E eu imagino que você, inclusive, deve trabalhar com alguma operadora de seguro para segurar esses... Sim, sim. Nós temos um seguro específico que muitas vezes pode também não ser suficiente, e nesses casos a gente adquire seguro, cobertura adicional. Ok. E há quantos anos você trabalha nessa área, Stefan? Olha, agora já vão fazer quase 30 anos. E tudo começou, na realidade, com uma formação na área de marcenaria. Eu sou marceneiro com formação e diploma da Alemanha. E depois fiz vários estágios já na área de conservação e restauro em museus na Europa. E depois ainda estudei formalmente conservação e restauro em universidade, em Colônia, na Alemanha. E uma das áreas que você desenvolve também não é só no restauro, mas também na prevenção e para evitar que esses objetos possam sofrer algum dano. Como que funciona isso? Existem métodos de climatização, de proteção, criar microclima, microambientes, emoldurar objetos com vidro museológico, colocar proteção no verso, especialmente telas, deveriam ser sempre protegidas no verso, para prevenir perda, danos e degradação. Perfeito. E você também tem um processo de desinfestação atóxica de cupins. Sim. Como é que funciona isso? Sim, esse é um trabalho quase que único no Brasil. A gente cria grandes câmaras, bolhas que injetamos com gás nitrogênio ou argônio. Isso cria uma atmosfera sem oxigênio dentro dessa bolha e os insetos morrem por asfixia sem qualquer ação química ou tóxica. Então é um processo 100% verde, 100% eficaz e ao mesmo tempo nada de químicos, nada de tóxicos. Você pode tocar no objeto tratado imediatamente depois do tratamento e manusear, estar em contato, não tem nenhum efeito. E você também tem outras áreas de atuação além do restauro, né, Stefan? Você falou um pouquinho antes da gente começar a gravar que você tem áreas que você atende grandes empresas, grandes corporações que desenvolvendo projetos de prevenção para grandes... Sim, sim. Como é que nós funciona fazemos isso em coleções, por exemplo. Grandes coleções, a gente entra e analisa, avalia os riscos e os chamados agentes de degradação e vamos ver como podemos intervir. Exemplo, ingresso ou entrada direto da luz solar. Sim.
a gente pode colocar filtros em janelas, como aqui tem um filme especial, você nem vê ele, chama filme museu, ele filtra quase 100% da radiação ultravioleta. Você pode colocar cortinas e diversos métodos de controlar essa entrada da luz solar em casas e coleções. Depois, umidade é um grande problema, especialmente em áreas clima tropical. A gente tem muitos problemas com fungo, com micro-organismos, bactérias também. Então, desumidificar um ambiente, vedar um ambiente, começar a medir. Se a gente não mede umidade, temperatura, radiação ultravioleta, a gente não sabe quantificar e não sabe mitigar ou resolver. Então, tudo começa com uma análise holística, abrangente, e até dos riscos. Vou dar um exemplo muito prático. Muitos casos entram aqui no ateliê, telas rasgadas, objetos com danos físicos, mecânicos, porque estavam pendurados apenas num fiozinho de nylon, pesca, ou um fio de algodão. Isso se degrada com o tempo e a obra cai, e sempre cai em cima de algo afiado, pontiagudo, né? E a gente resolve muitos rasgos, que inclusive é uma grande especialidade nossa aqui. São remendos microcerzidos de rasgos, microscopicamente. A gente une os fios por baixo do microscópio, reentrelaça os fios e remenda sem a necessidade de reentelar a tela toda, que seria aplicar uma outra tela auxiliar no verso da tela original. Colar, aderir. Não fazemos, a gente faz tudo local sem interferir na originalidade. Legal, Stefan, muito obrigado. Pessoal, estamos encerrando o primeiro bloco, voltamos já. Arte Design apresenta roteiro alto luxo da cidade de São Paulo. Confira agora alguns dos participantes. Maria Fernanda. Anel e par de brincos em ouro branco, 18 quilates, com diamantes brancos e diamante negro. Anel e par de brincos em ouro rosa, 18 quilates, com granada e diamantes brancos. Após o evento, contate o expositor pelo endereço eletrônico. Began Antiguidades. Escultura em marfim século XVIII, Europa, altura 42 centímetros. Acompanha coroa de ouro. Lustre Bacará, século XIX, opalina, cristal e bronze. Após o evento, contate o expositor pelo endereço eletrônico. Country House Antiques. Par de apliques de prata austríaca, primeira metade do século XIX. Cômoda inglesa Regency, circa 1800. Após o evento, contate o expositor pelo endereço eletrônico. Dominique Edouard de Baecler, sempre as mais belas gravuras. Luigi Rossini, discípulo de Piranesi, 1790 a 1857. Veduta dell'Antico Tempio, dedicato alle Nove Muse, Roma, 1822. Charles Ribeiroles Vitor Fronte, entrada da Barra, Rio de Janeiro, Brasil pitoresco, Paris, Le Mercier, 1861.
Após o evento, contate o expositor pelo endereço eletrônico. Legal, pessoal, estamos aqui agora voltando para o segundo bloco para falar um pouquinho com o Stefan sobre as principais obras que ele tem desenvolvido. Fala um pouquinho sobre isso, Stefan. Aqui, na realidade, a variedade é muito grande, mas, obviamente, sempre temos também grandes nomes, autores como Tarsila do Amaral, Portinari, inúmeros Volpes. E depois, por exemplo, os modernos e concretos, Ligia Clark, Elioid Sica, Mira Schendel. A gente tem obras aqui hoje no ateliê, Ioni Saldanha, tem vários. A gama é muito larga, mas nós temos muitas obras boas. Com certeza. E fala pra gente um pouquinho, se você tem alguma obra que você gostaria de ressaltar, que tem um grande valor, ou afetivo, ou um valor... Sim, a gente tem hoje no ateliê uma variedade de objetos desde bem modernos até uma pintura sobre tábua de madeira de 1541. É uma obra que já é atribuída a um autor e que tem hoje um valor considerável. E você também desenvolve projetos na área de conservação em bibliotecas e arquivos, né? Sim, Fala essa é uma outra área de atuação, além da desinfestação atóxica, nós oferecemos higienização de acervos bibliográficos e arquivísticos e catalogação. Então a gente trabalha em equipe. A equipe tipicamente fica no local, ou às vezes, em raros casos, os acervos são removidos e a gente faz em local externo esse trabalho e devolve o acervo higienizado, catalogado na prateleira. Ele é removido com toda a logística de manter a ordem original em caixas, todas identificadas, com sala, prateleira, estante, tudo direitinho. Então, os objetos voltam ao exato mesmo lugar depois dessa intervenção. Arte Design apresenta roteiro alto luxo da cidade de São Paulo. Teca, papel assinado. Cérvulo esmeralda. Serigrafia 70 por 85 centímetros. Tiragem 60 exemplares. Iberê Camargo. Série KR10. Gravura em metal, 29 por 24 centímetros. Tiragem, 100 exemplares. Após o evento, contate o expositor pelo endereço eletrônico. Marisa Klerman. A linha Hattinaraj, que em sânscrito significa Senhor das Pedras Preciosas, é uma homenagem à Índia, conhecida como a pátria do rubi. Bracelete de ouro, 18 quilates, com 34 quilates de rubi e 18 quilates de diamante. Brinco de ouro, 18 quilates, com 30 quilates de rubi
e 18 quilates de diamantes. Anel de ouro 18 quilates, com 10 quilates de rubi, ao redor 3 quilates de diamantes gota e 3 quilates de diamantes redondos. Após o evento, contate o expositor pelo endereço eletrônico. Espaço Arte M. Mizrahi, Franz Kraftwerk, sombra, madeira e pigmentos naturais, 167 por 115 por 41 centímetros, assinada no verso. Judith Lawan, 1968, sem título. Betume e pigmento sobre madeira, 53 por 57 centímetros, assinada no verso. Após o evento, contate o expositor pelo endereço eletrônico. Stefan, imagine que quando as pessoas estão nos assistindo, estão imaginando se você já lecionou sobre essa área, se você... Eu acredito que você já tenha ensinado sobre isso. Sim, eu tenho um amplo currículo acadêmico, com muitas publicações, e fui professor durante 7 anos na Universidade Nova de Lisboa, onde eu criei o laboratório e ateliê de conservação e restauro de pinturas e arte contemporânea. E lá colaboramos com muitos museus, inclusive o Museu de Arte Contemporânea do Chiado em Lisboa e outros museus. Imagino que você também é sempre convidado para falar sobre esse assunto em eventos, em seminários. Sim, realmente eu dou muitas palestras no Brasil, acho que o número já passou dos 50, tanto em congresso quanto sou chamado em arquivos, museus, bibliotecas, para falar sobre técnicas e soluções de conservação, conservação preventiva, é um assunto muito importante hoje em dia. Controle e gestão de riscos, né? Como evitamos risco de enchente, incêndios e a degradação e perdas e danos. Né? Perfeito. Como fazemos, Stefan, para encontrar você, o site? Você pode passar essas informações? Sim, claro. Nós temos 2 sites. Um é mais da área realmente de restauração e desinfestação, higienização, e um outro é mais direcionado a soluções de conservação e conservação preventiva, inclusive com produtos mesmo fantásticos, como vidro museológico, como uma cápsula do tempo que oferecemos para obras de valor, para proteger as mesmas dos efeitos da umidade, até do oxigênio atmosférico. A gente cria um encapsulamento com garantia de 10 anos. A obra pode ficar exposta na umidade, em uma sala úmida, numa parede úmida, pode até cair numa piscina, nada vai acontecer. Pode ficar numa sauna, em tese. Nada vai acontecer porque a obra é hermeticamente selada e criada uma atmosfera própria, com o vidro museológico na frente. Muito legal. Pessoal, estamos encerrando nosso programa. Se você quiser mais informações sobre Stefan Scheffer, os maiores especialistas na área de conservação, de restauração, acervos e obras de arte, nós estamos passando aí para você agora na tela os seus contatos, os endereços do seu site, e você pode entrar em contato com o Stefan para conhecer mais sobre o seu trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Stefan. Até a próxima. E esta foi mais uma entrevista exclusiva produzida pela equipe Arte, Design e Luxo. Na semana que vem tem muito mais para você. Eu te espero. Até lá. Tchau.
Arte Design apresenta roteiro alto luxo da cidade de São Paulo. Confira agora alguns dos participantes. Maria Fernanda. Anel e par de brincos em ouro branco, 18 quilates, com diamantes brancos e diamante negro. Anel e par de brincos em ouro rosa, 18 quilates, com granada e diamantes brancos. Após o evento, contate o expositor pelo endereço eletrônico. Began Antiguidades. Escultura em marfim século XVIII, Europa, altura 42 centímetros. Acompanha coroa de ouro. Lustre Bacará, século XIX, opalina, cristal e bronze. Após o evento, contate o expositor pelo endereço eletrônico. Country House Antiques. Par de apliques de prata austríaca, primeira metade do século XIX. Cômoda inglesa Regency, circa 1800. Após o evento, contate o expositor pelo endereço eletrônico. Dominique Edouard de Baeckler, sempre as mais belas gravuras. Luigi Rossini, discípulo de Piranesi, 1790 a 1857. Veduta dell'Antico Tempio, dedicato alle Nove Muse, Roma, 1822. Charles Ribeiroles Vitor Fronte, entrada da Barra, Rio de Janeiro. Brasil pitoresco. Paris, Le Mercier, 1861. Após o evento, contate o expositor pelo endereço eletrônico. Teca papel assinado. Cérvulo esmeralda. Serigrafia 70 por 85 centímetros. Tiragem 60 exemplares. Iberê Camargo, série Carretéis, gravura em metal, 29 por 24 centímetros, tiragem 100 exemplares. Após o evento, contate o expositor pelo endereço eletrônico. Marisa Clerman. A linha Ratnaraj, que em sânscrito significa Senhor das Pedras Preciosas, é uma homenagem à Índia, conhecida como a pátria do rubi. Bracelete de ouro, 18 quilates, com 34 quilates de rubi e 18 quilates de diamante. Brinco de ouro, 18 quilates, com 30 quilates de rubi e 18 quilates de diamantes. Anel de ouro, 18 quilates, com 10 quilates de rubi, ao redor 3 quilates de diamantes gota e 3 quilates de diamantes redondos. Após o evento, contate o expositor pelo endereço eletrônico. Espaço Arte M. Mizrahi. Franz Krachberg. Sombra. Madeira e pigmentos naturais. 167 por 115 por 41 centímetros. Assinada no verso. Judith Lauan, 1968. Sem título.
betume e pigmento sobre madeira, 53 por 57 centímetros. Assinada no verso. Após o evento, contate o expositor pelo endereço eletrônico. Parece incrível, mas em pleno século XXI ainda tem gente que não aceita o direito de cada um ter sua orientação sexual. Agredir, xingar, discriminar uma pessoa por ser homossexual é mais que uma falta de humanidade. É crime. O Disque Direitos Humanos recebe denúncias e enfrenta a violência. Ligue 100 e denuncie. E não se esqueça, o fim da intolerância começa em casa.